Agora vamos lá para uma pergunta mais técnica, tá? Até porque eu sou cru nesse negócio, não entendo nada, né? Essa parte jurídica. Quando a terra não é escriturada, ela é de quem? Ela é da União. Eu queria aproveitar só uma pergunta boa. Puxar esse Boa, gancho que é boa. o seguinte. Essa história, do jeito que você tá falando, doutor, é a seguinte. Como assim não é de ninguém? Um cara, por exemplo, e puxando dessa história. Eu comprei uma terra lá. Esse documento era falso ou não? Não. Não, nunca teve documento, filho. Então, nunca teve. Goiás. Essa fazenda é uma fazenda aqui 10 quilômetros de Goiânia. Pega a melhor fazenda, a fazenda mais bonita de Goiás, a mais cara. Vamos pegar ali a mais cara que tiver, para não citar nomes. Em algum momento no passado, ela foi terra de quem? Da União. União. Todas são. Por isso que existem os programas de regularização fundiária. No nosso caso, do ITERPA, quando são as áreas estaduais, e do INCRA. Então, em algum momento, o dono daquela fazenda mais cara do Brasil, ele pegou, provou que ele já preenchia os requisitos para a regularização fundiária, foi lá no INCRA, e o INCRA passou o título daquela propriedade para ele. Ele deixou de ser da União e passou a ser para ele. Só que qual que é o nosso problema? Por que nós somos chamados de grileiros? Porque lá no Pará, lá na Amazônia, não existe com eficiência essa regularização. Ou seja, nos outros estados, né? Beleza, aí todo mundo pode ter a terra regularizada, aí pra lá não pode. Eu, particularmente, eu vou dar o meu exemplo. E olha que eu sou um advogado que talvez entenda um pouco. Eu tenho 2 anos que eu estou com o processo de regularização da minha propriedade, de uma parte da minha terra, no ITERPA lá no Pará, que é o órgão de terras, e não anda. Então a gente procura. Hoje o produtor rural da Amazônia, ele tem procurado a regularização fundiária, a regularização ambiental. Só que isso não depende da gente. E qual que é a nossa tristeza? E aqui é onde a gente cria um pouco de polêmica, porque atender aos nossos direitos, que é o direito do título, da escritura, da posse, acaba ferindo de morte e colocando areia nos interesses das ONGs, dos ambientalistas. Então hoje qual que é o nosso maior inimigo? É o governo? Não, o governo a gente espera inclusive que seja nosso parceiro, mas é a pressão internacional, o Fundo da Amazônia, as ONGs. E se você me perguntar, em 35 anos de Pará, de Amazônia, um projeto eficaz de alguma ONG desses 4 bilhões do Fundo da Amazônia, eu garanto, eu desafiei nas minhas redes sociais várias vezes, me mostre um, porque eu não conheço. Eu nunca vi ONG lá. Agora vamos lá para uma pergunta mais técnica, tá? Até porque eu sou cru nesse negócio, não entendo nada, né? Essa parte jurídica. Quando a terra não é escriturada, ela é de quem? Ela é da União. Eu queria aproveitar só uma pergunta pra boa. puxar esse Boa, gancho que é boa. o seguinte. Essa história, do jeito que você tá falando, doutor, é a seguinte. Como assim não é de ninguém? Um cara, por exemplo, e puxando dessa história. Eu comprei uma terra lá. Esse documento era falso ou não? Não. Não, nunca teve documento, filho. Então, nunca teve. Goiás. Essa fazenda é uma fazenda aqui 10 quilômetros de Goiânia. Pega a melhor fazenda, a fazenda mais bonita de Goiás, a mais cara. Vamos pegar ali a mais cara que tiver, para não citar nomes. Em algum momento no passado, ela foi terra de quem? Da União. União. Todas são. Por isso que existem os programas de regularização fundiária. No nosso caso, do ITERPA, quando são as áreas estaduais, e do INCRA. Então, em algum momento, o dono daquela fazenda mais cara do Brasil, ele pegou, provou que ele já preenchia os requisitos para a regularização fundiária, foi lá no INCRA, e o INCRA passou o título daquela propriedade para ele. Ele deixou de ser da União e passou a ser para ele. Só que qual que é o nosso problema? Por que nós somos chamados de grileiros? Porque lá no Pará, lá na Amazônia, não existe com eficiência essa regularização. Ou seja, nos outros estados, né? Beleza, aí todo mundo pode ter a terra regularizada, aí pra lá não pode. Eu, particularmente, eu vou dar o meu exemplo. E olha que eu sou um advogado que talvez entenda um pouco. Eu tenho 2 anos que eu estou com o processo de regularização da minha propriedade, de uma parte da minha terra, no ITERPA lá no Pará, que é o órgão de terras, e não anda. Então a gente procura. Hoje o produtor rural da Amazônia, ele tem procurado a regularização fundiária, a regularização ambiental. Só que isso não depende da gente. E qual que é a nossa tristeza? E aqui é onde a gente cria um pouco de polêmica, porque atender aos nossos direitos, que é o direito do título, da escritura, da posse, acaba ferindo de morte e colocando areia nos interesses
das ONGs, dos ambientalistas. Então hoje qual que é o nosso maior inimigo? É o governo? Não, o governo a gente espera inclusive que seja nosso parceiro, mas é a pressão internacional, o Fundo da Amazônia, as ONGs. E se você me perguntar, em 35 anos de Pará, de Amazônia, um projeto eficaz de alguma ONG desses 4 bilhões do Fundo da Amazônia, eu garanto, eu desafiei nas minhas redes sociais várias vezes, me mostre um, porque eu não conheço. Eu nunca vi ONG lá.